Aleluia. Bom, gente, nós temos aqui iniciando a nossa série. Na verdade, quem gostou do Christopher semana passada? Nossa, foi fantástico, né? Nossa, Deus manifestou sinais e maravilhas. Nós vimos aqui o poder de Deus na sexta-feira, de novo no domingo. Foi realmente muito legal. Até agora eu ainda estou jubilante do fim de semana passado que nós tivemos, né? Podemos ver Deus manifestando com purpurina celestial em nossas mãos. Muitas mãos brilharam. Teve uma moça que ela não é da nossa igreja. Ela veio visitar a gente tudo. Ela vem visitar a gente sempre, né? Ela é amiga nossa. E ela sempre tinha o pé atrás. Ela nunca acreditava muito nessas coisas. E a mão dela ficou brilhando tanto que ela foi para casa, tomou banho, foi no dia seguinte, a mão continuou brilhando, ela foi trabalhar, isso na sexta. Na segunda-feira ela foi trabalhar e começou a mostrar para os colegas de trabalho que a mão dela ainda brilhava. Aí ela começou a compartilhar com uma outra amiga dela e a mão da amiga dela começou a brilhar também. Aí ela tirou foto e mostrou pra gente. Tem que estar documentado. Deus é bom ou não? Amém. Amém, glória a Deus. Ele faz essas coisas só para mostrar o quanto Ele nos ama. Amém? E hoje o Christopher comentou um pouco sobre o discipulado. E dentro dessa série 13 Homens e um Segredo, na verdade eu chamaria essa série de 13 Heróis e um Segredo, porque esses 13 heróis que a Bíblia fala, que nós vamos ver um pouquinho hoje, nós não vamos ver os 13, mas nós vamos ver alguns, e eles têm um segredo em comum. E uma das coisas mais fantásticas que uma pessoa pode fazer é discipular outra, é passar o conhecimento que ela tem para outra pessoa, para que o seu legado se perpetue. Então, se você não esteve com a gente no domingo, já está disponível no nosso canal do YouTube a mensagem. Você pode dar uma checada lá, porque está show de bola, está muito legal mesmo, está demais. Então, ele falou sobre o discipulado. O herói precisa de ter um sucessor, não pode acabar nele, todos os seus feitos precisam continuar. E hoje eu quero entrar um pouquinho mais sobre esse segredo que esses heróis tinham, o que eles tinham em comum. E eu quero falar que essas pessoas, esses heróis, eram pessoas comuns que marcaram a sua geração. Pessoas simples, pessoas comuns, pessoas que fizeram coisas extraordinárias e deixaram uma marca não só na geração deles, mas em gerações vindouras. Até hoje, muitos deles ainda falam a história deles. Bom, vamos lá. Quem é que acha que o mundo hoje precisa de heróis? Alguém acha que precisa de heróis ou não? Jesus. Quem gosta de filmes de super-heróis aqui? Tem uns Vingadores vindo aí, né, gente? Já estou me programando aí. Então, o que o herói faz? Ele salva vidas, não é? O herói, ele tem a função de salvar pessoas. Agora, já reparou que para todo filme de ação tem também um vilão? Quando você vê o filme do Thor, tem o irmão dele, Loki, que se levanta contra Thor e tudo que é certo. Quando você vê o Super-Homem, tem o Lex Luthor. Então, para todo filme desses de ação, todos esses filmes de heróis sempre levantam um vilão que quer dominar, que quer oprimir, que quer manipular e que quer matar e que quer roubar muitas pessoas. Mas na vida real também não é diferente. Na vida real levantam-se vilões e ao longo da história nós tivemos muitos. Mas da mesma forma que um vilão se levanta, Deus também levanta um homem de Deus para derrotar esse vilão. Para todo faraó que se levanta, sempre Deus vai preparar um Moisés. Para todo Golias que se levanta, Deus sempre vai preparar Davi. Para todo Nabucodonosor que se levanta, que foi um rei que oprimia as nações na Babilônia, o rei da Babilônia, Deus prepara um Daniel. E não é diferente nos dias de hoje, porque Deus quer preparar e levantar você. Amém. E o tema da mensagem de hoje é: eis que surgirá um herói. Eis que surgirá um herói e você pode ser esse herói. Amém? Amém. Esse vilão, o que ele mais deseja é roubar o seu propósito,
matar os seus sonhos e destruir a sua vida. Então nós vamos aprender a lutar contra ele e a derrotá-lo. Amém? Amém. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, por essa palavra, pela oportunidade de estar aqui na frente, Senhor, compartilhando o teu amor, compartilhando os seus pensamentos, compartilhando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós. Eu te peço nessa noite, Deus, que eu diminua e tu cresça. Que seja, Senhor Deus, a tua verdadeira voz falando aos corações e que nada venha roubar essa semente que está sendo semeada nessa noite, que é a tua verdade, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Você sabia que esse vilão que eu estou falando aqui nessa noite, ele tem uma agenda? Ele tem objetivos, ele tem planos. Ele coloca na agenda dele todos os objetivos que ele tem a data, ele tem os deadlines que ele quer, que ele gostaria de terminar, de concluir. E de acordo com a agenda desse vilão, o vilão dos dias de hoje que eu estou falando, você não estaria aqui hoje. De acordo com a agenda dele, você estaria num bar bebendo. De acordo com a agenda dele, você estaria com seu casamento arruinado. Você estaria com seus filhos rebeldes. Você estaria talvez até 7 palmos debaixo da terra, alguns muito arruinados, viciados em drogas. Esse era o plano que ele tinha para você desde o dia que você nasceu. Mas você não está vivendo os planos dele, você está aqui, amém? Amém. E você só está aqui nessa noite porque alguém foi um herói na sua vida. Alguém orou por você, alguém te convidou para vir para a igreja, alguém pagou um preço, se sacrificou para que você estivesse aqui hoje. E todos nós, eu como você, somos frutos de heroísmo de alguma pessoa. Amém. E nós também podemos ser esse herói para alguém, amém? Amém? Todos somos frutos da fé em ação de alguém. Eu sou fruto da fé e ação da minha mãe. Ela dobrava o joelho dela e sempre orava por mim. Eu do outro lado do mundo, lá na Austrália, fumando maconha, pegando onda, fazendo besteira, minha mãe lá orando aqui no Brasil por minha vida. Deus manda um vizinho muito doido para me levar para a igreja e minha vida é completamente transformada. Amém. Deus sempre levanta heróis e você pode ser ele. Então, sendo que existe um problema que os planos do vilão não têm dado certo na tua vida, por isso você está aqui, mas ele não é um tipo de vilão que desiste fácil. Né? Quem gosta de lutas de MMA, as mais interessantes, só quer que vai para o round 1, round 2, round 3, né? O inimigo ele é um cara que está preparado para ir em vários rounds. Você não consegue nocautear ele. Nem Jesus nocauteou ele para valer. A Bíblia fala que no deserto, quando Jesus jejuava, o inimigo veio até ele, e o inimigo tentou Jesus 3 vezes. Jesus venceu o round 1, venceu o round 2, venceu o round 3, aí o inimigo saiu de cena, mas a Bíblia fala que ele se retirou até um outro momento oportuno. Então esse vilão, o diabo, ele espera momentos oportunos para tentar atacar a nossa fé. E nós queremos falar de pessoas que o venceram pela fé e como nós também podemos vencê-lo, que é o segredo desses 13 heróis, desses 13 homens. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. E nós vamos ler o versículo 32. Hebreus 11, 32 diz assim. Ele menciona aqui no livro de Hebreus, chamado não tem o hall da fama, ou a calçada da fama, tem lá em Los Angeles, o hall da fama. Aqui é o hall da fé, a calçada da fé, digamos assim, de grandes homens que na história da Bíblia, que fizeram grandes coisas por causa de sua fé. E no 32 diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões,
apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo isso eles fizeram por uma coisa, pela fé. Fé era o que esses heróis tinham em comum. Agora, o que é fé? Vira a página e vai para o versículo 1 do capítulo 11. A Bíblia fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Por meio da sua fé, você pode receber um bom testemunho. E o interessante é que fala aqui que a fé é a certeza, é a convicção daquilo que esperamos. E o que é que a gente espera? A gente espera as promessas de Deus. Deus tem várias promessas para você, nem todas já aconteceram, algumas já aconteceram, outras já estão acontecendo nesse momento, mas tem muitas para acontecer, e é a nossa fé que faz com que a gente viva essas promessas. Porque a Bíblia fala que sem fé ninguém poderá agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqui fala que a fé é a convicção daquilo que esperamos, as promessas de Deus, e é a prova das coisas que não vemos. Então nós ainda não estamos vivendo certas promessas, mas a minha fé é a prova dos 9 de que essa promessa existe e de que ela está vindo em minha direção. Por isso eu não vou sair do barco, eu vou persistir, eu vou continuar, porque o meu dia vai chegar. Então essa é a definição de fé. Não é algo que eu vejo, mas é algo real. Então, a gente nunca pode ser como a geração de Tomé. Vai lá para o livro de João. Olha a história de Tomé, que interessante. João capítulo 20, versículo 24. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Aqui já foi depois da morte de Cristo, depois da Páscoa. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para alguns discípulos, sendo que Tomé não estava lá e ele não viu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vi pessoalmente as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser minha mão no seu lado, eu não crerei. O que Tomé estava dizendo aqui? Eu preciso ver, tocar para crer. Isso é fé? Não. Isso é o oposto de fé. Então aqui ele diz que ele precisava ver, ele precisava tocar para poder acreditar. Mas a fé vem do quê? Vem pelo ouvir. A fé nunca vai vir pelo ver e nunca vai vir pelo tocar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ele ouviu a palavra de Deus, os discípulos de Jesus falaram: o mestre vive, mas ele não creu. E aí diz assim em 26: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Diga para quem está do teu lado: pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurado, felizes os que não viram e creram. Quem quer ser feliz aqui? Basta crer. Amém? Jesus disse para ele: pare de duvidar e creia. Tenha fé. A fé, ela é a moeda corrente do céu. É a transação. No mundo aqui nós movemos em 5 sentidos. A gente tem o olfato, a gente tem o tato, né? A gente tem o paladar. Mas no mundo espiritual, nada disso importa. Que o que importa no mundo espiritual é a nossa fé. A fé é o que move o coração de Deus e o coloca em ação. A sua fé pode ou não impressionar a Deus.
Muitas vezes Jesus via as pessoas e falava: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então a fé tem poder para salvar, a fé tem poder para curar. E em uma outra ocasião, Jesus ficava até impressionado e disse assim: nunca vi tamanha fé. Então a sua fé pode impressionar Jesus. A gente precisa impressionar o nosso Deus, amém? Agora vamos voltar um pouquinho para os heróis lá da Marvel. O que a gente tem em comum? O que os heróis da Marvel têm em comum com os heróis da Bíblia? Bom, vamos pensar um pouquinho. Como que o Homem-Aranha conseguiu seus superpoderes? Ele foi exposto a alguma coisa inusitada, né? Ele foi exposto ali a uma picada de aranha. O Hulk, ele sofreu uma exposição a raios gama e ali ele ficou o incrível Hulk. Todos eles aconteceu uma coisa de sobrenatural, ou uma coisa do além, ou uma coisa diferente que os fizeram se tornarem super. Conosco não é diferente. Com os homens da Bíblia não é diferente. Eles só se tornaram super porque eles tiveram um encontro com Deus. Amém. A Bíblia fala que quando Davi cuidava das ovelhas de seu pai, chegou para o profeta Samuel, ungiu ele, quando o óleo de consagração veio sobre a vida dele, imediatamente o Espírito Santo tomou posse da vida de Davi. Amém. E ali ele foi com tudo e derrotou um gigante 3 vezes maior que o tamanho dele. Nós temos essa semelhança, nós somos expostos também à presença do Deus poderoso. Agora, qual é a diferença dos heróis da Marvel para nós? Bom, aqui nós vemos uma semelhança. Agora, qual é a diferença? A diferença entre nós e eles é que, entre os heróis da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, que nós vemos aqui na Bíblia, no Hebreus 11, entre outros, a diferença está em que esses heróis, eles dependiam dos seus superpoderes, eles dependiam das suas habilidades, eles dependiam de o que eles tinham ali de força. Mas esses da Bíblia dependiam de Deus. Dependiam do Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Deus quer levantar heróis aqui nessa noite. Amém. Que não dependam das suas forças e habilidades, mas que tenham uma dependência em Deus. Amém? Amém. Vamos falar de Noé? Vamos Hebreus, vamos falar para Hebreus 11. Versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, quando ele ouviu a respeito das coisas que ainda não se viam, Deus falou para ele: eu vou mandar chuva sobre a terra e você vai e constrói uma arca. Quando ele ouviu que Deus falou isso para ele, nunca tinha chovido antes ainda na terra. Olha que louco isso. Mas Deus falou que ia mandar chuva, então Noé creu. Se ele fizer, ele podia ter inventado várias desculpas. Ele podia ter dito assim para Deus: olha Deus, nunca choveu na terra, por que você quer que eu faça uma arca? Ele podia ter dito: eu não tenho experiências com embarcações, como é que eu vou construir um barco se eu não fiz curso? Não tinha curso naquela época, né? De construção naval. Ele podia: e que os outros vão pensar de mim? Deus, tá maluco? Eu vou meter nessa? Eu vou responder um chamado desse? Nossa! Mas não. Ele colocou a sua fé em ação. Olha o que diz aqui na sequência: movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Movido pelo santo temor é o quê? É colocar a sua fé em ação. E fica uma coisa interessante para nós, porque tem muita gente que tem medo de avançar, tem medo de viver as coisas de Deus, tem medo de responder esse chamado de Deus, ao invés de ter medo daquele que te chamou. Mais para frente a gente vai ver um pouco mais disso. Aqui Noé disse:
Eu prefiro temer o meu Deus que me chama do que eu temer as minhas fraquezas, as minhas incertezas, o que os outros vão pensar de mim. E a Bíblia fala em Gênesis 6:22, você não precisa abrir lá, que Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Abraão, o próximo da lista aqui, no versículo 8, diz assim, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então ele recebeu o chamado, ele obedeceu e dirigiu-se. Vamos lá ver Gênesis 12, como foi esse chamado. Gênesis 12, versículo 1, primeiro livro da Bíblia, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Muitos já deviam desistir aqui mesmo. Sair da minha terra, sair da minha zona de conforto, sair da minha parentela, da casa do titio, da casa da vovó, e ir para onde tu me chamou. Muitos já tinham parado ali, não, Deus. Ó. Tem GPS, tem Google Glass. Tinha nada disso. Agora eu fico imaginando a família de Abraão. Abraão arrumando as malas, recebeu o chamado de Deus. Ele preparando a mala, pegando a esposa dele. Nós vamos numa jornada. Deus chamou a gente para uma terra, para terra, não sei. Aí eu imagino a família toda perguntando, né? Abraão, você vai para onde? Eu imagino a resposta que ele tinha que dar para o povo. Aí você vai sair de férias? Você vai para Disney? Ele falou, não, eu não sei quando que eu vou voltar. Eu estou indo numa missão, Deus me chamou. Para onde? Não sei. Eu não tenho nem como a família mandar postal. Ele não sabia para onde ele estava indo. Agora imagina que desconfortável, ele já em caravana no meio da estrada, e as pessoas de outros vilarejos, de outras cidades, tudo bem e tal, você está indo para onde? Não sei. Porque Deus foi revelando em passos. Porque o justo andará pela fé. Deus nunca vai te dar tudo. O Sidney e a Raquel estão dando um passo. Depois Deus vai mostrar qual é o próximo. Depois, com o tempo, se a gente é fiel naquilo que Ele nos deu, Ele nos dá outro passo. E outros degraus para a gente poder subir. Então, Deus nos guia por promessas, porque cada promessa de Deus tem um propósito. E Deus disse a Abraão: farei de você um grande povo, e você será uma bênção. A sua fé não é uma experiência única, ela é uma fé para toda a jornada de sua vida. Agora, o que esses heróis da Bíblia, eles tiveram momentos de frustração. Eles tiveram momentos onde a promessa tardou a vir. Abraão mesmo, ele teve um filho que não deveria ter tido, Ismael, não dá para a gente entrar nessa história, mas ele também teve umas frustrações, também teve dúvidas, também teve medo. Mas muitos desses heróis, como Moisés, nós vamos ver sobre Moisés semana que vem, do David Calado, ele era um cara que não se achava capaz de ser o libertador de Israel e de derrotar o faraó. Muitos desses heróis da Bíblia eram pessoas comuns que entenderam o princípio da metafísica. Quem que conhece o princípio da metafísica? Vou explicar. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Quem lembra disso na escola? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, Então, o medo, a incerteza, a frustração não tem como ocupar o mesmo lugar que a fé. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, eu não tenho como mover em medo e mover em fé ao mesmo tempo. Porque as duas coisas não combinam. Uma coisa tem que sair para a outra poder entrar. Então, na metafísica, ela diz que dois corpos não podem não podem ocupar o mesmo espaço, mas nada impede de que esse corpo seja transformado em outro.
Então nada impede que o seu medo seja transformado em fé. Agora, como que a gente transforma esse medo em fé? E é uma coisa triste porque eu preciso aprender isso. Se eu não transformar o meu medo em fé, eu vou viver em mediocridade, porque eu não tenho como alcançar o propósito de Deus, viver a promessa de Deus, se eu for uma pessoa medrosa, se eu for uma pessoa acuada, se eu for uma pessoa covarde. Porque o chamado de Deus, o propósito de Deus vai exigir que você tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé você não vai viver o propósito do qual você foi criado. Você precisa transformar o seu medo de fracassar em medo de perder a oportunidade que Deus quer te dar para você se tornar quem Ele sempre sonhou que você fosse. Vou repetir. Você precisa transformar o seu medo de fracassar pelo medo de perder a oportunidade de ser quem Deus te criou. O medo nos deixa inseguro, nos deixa numa posição de conforto e a gente não avança. Como que a gente adquire fé para transformar o nosso medo? A fé, ela é um dom de Deus. E ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não basta só ouvir. Vamos voltar lá para Hebreus. Agora você vai para o capítulo 4, por favor. Não basta só ouvir a palavra. Porque muita gente ouviu a palavra e continuou com medo. Muita gente ouviu a palavra e não teve a vida transformada. Aqui em Hebreus 4, disse assim, no versículo 2: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Então ele está falando de dois tipos de pessoas. As dois tipos de pessoas ouviram a mesma mensagem, a mesma palavra, a palavra de Deus. Aí aqui diz assim, sendo que a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, de nada tiraram proveito, de nada tiraram lucro. Em outras traduções diz assim, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha que triste a pessoa ouvir e não ter a fé. Aí aqui diz assim, no versículo 7, na parte B, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Jesus ele passou por muitas cidades e vilarejos, ele era comovido por compaixão, mas teve algumas cidades que, principalmente uma, a que ele cresceu, que ele foi impedido de realizar milagres. E o que impediu Jesus de realizar milagres não tinha nada a ver com Jesus, mas tinha a ver com a fé das pessoas, porque elas não acreditavam que ele era quem ele era. Esse não é o filho do carpinteiro? Nós não vimos crescer. Jerônimo, tu não comprou aquela mesa da tua sala de jantar com ele? Não foi ele que fez? Foi Jesus que fez. Agora o que ele pensa que é para curar meu filho? E a Bíblia fala que Jesus realizou bem poucos milagres e o que ele realizou foi com imposição de mãos. Então a sua fé pode limitar o poder de Deus na sua vida, na sua falta de fé, a sua incredulidade. E o que Deus te fala hoje, não endureça o seu coração. Para que a palavra de Deus tenha proveito na sua vida. Então, a gente vê aqui que a fé, a palavra de Deus, toda essa questão é uma via de duas mãos. É uma via de duas mãos porque Deus, Ele lança a palavra dEle e a minha fé pega a palavra de Deus. Sendo que, quem é que gosta de cozinhar, fazer bolo? Tem uns boletos aí, dona Ana, né? Para você fazer bolo, você precisa de um ingrediente para fazer o bolo crescer, que é o fermento, certo?
Então o bolo sem fermento fica horrível, não fica? Então digamos assim que a farinha, todos os outros ingredientes é a palavra de Deus que chega até você e o fermento é a sua fé. Então se você não colocar fé, nada vai acontecer, o bolo não vai crescer, você não vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Vou dar outro exemplo. Então a sua fé precisa também se misturar, porque não adianta só colocar o fermento e eu não mexer. Não vai acontecer nada. O bolo também não vai crescer. Suco de maracujá. Né? Você pede suco de maracujá no restaurante, você fica lá batendo papo, não toma o suco, tudo desce, não desce? Fica tudo no fundo, aí fica água pura ali, água com gosto de maracujá. Uma vez eu pedi um suco de maracujá que só veio a água com gosto. Não tinha maracujá, era só o cheiro. Era só o cheiro. R$10 o suco ainda. Falei pro cara, não volto nunca mais aqui. Então assim, o seguinte é que você precisa o quê? Então Deus ele lança a palavra, a sua fé, você crê no que você ouve, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas você precisa mexer para que aquilo tenha efeito. E o mexer é a sua ação, porque fé sem ação é morte. Então a gente precisa ter a fé em ação. Deus fala em Jeremias 29:11: eu é que sei os planos que eu tenho para você, são planos de paz, planos de esperança e para te dar um futuro. Aí você ouve essa promessa de Deus e você lança a sua fé e mistura na tua vida com o quê? Em ações que te levam a viver essa promessa. Ele fala que todas as coisas, em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Então você ouve essa palavra, você coloca a tua fé, pega essa palavra e você mistura agindo. Quando você tiver uma situação ruim, você começa a agir que aquela situação ruim vai se tornar numa coisa boa. Deus vai transformar toda a maldição em bênção. Porque essa é a palavra dele, essa é a promessa dele. Não importa qual é a situação que você viva, se você ama a Deus, se você foi chamado de acordo com o propósito dele, você pode esperar, você pode agir em fé e você pode se mover que aquilo vai se tornar em bênção. Amém. Ainda que seja uma ferida, como minha esposa disse aqui orando pelo Sidney e a Raquel, dela vai sair poder para curar outros. Amém. Não basta crer, precisa misturar. Noé misturou, construindo a arca. Abraão misturou, saindo de casa e entrando na maior aventura de sua vida. Você também precisa misturar. O motivo pelo qual muitas pessoas não mudam, vem à igreja todo domingo por 2 anos, a vida continua igual, é porque elas não misturam. Às vezes até crê na palavra, mas logo se esquece. Porque se você não misturar, vem um passarinho e vai levar embora aquela semente daquela palavra. A vida continua igual. Não tem nada a ver com o pregador. Aí essa pessoa pode reclamar, não, mas a pregação é ruim. A palavra de Deus é boa, perfeita. Ela é viva e eficaz. Então a palavra não tem nada de errado com a palavra. Tem a ver com a pessoa que não tem fé. Ou se tem fé, não mistura, não põe ação. Eu preciso de um voluntário aqui. Chama meu cunhado aqui. Uma salva de palmas para o meu voluntário. Só um minutinho, vou contar para ele o que ele vai fazer, tá? Então assim, você pode ir
Do medo à fé. Você às vezes pode ter medo de fracassar, você pode ter medo de enfrentar gigante, medo de perdoar, mas a gente tem que entender que Deus sempre está do seu lado. Porque o livro de Isaías 43, versículo 5 diz assim: não tenha medo, pois eu estou contigo. Mas muita gente ouve esse versículo, não tenha medo, porque eu estou contigo, mas não lança a sua fé e não mistura. E aí, como se fosse assim, o meu cunhado aqui é Deus. Habilidade, né? Que resposta. Deus, Ele promete, Isaías 43:5, não temas, eu estou contigo. Mas a gente vai caminhando na vida, ai meu Deus, esse problema, essa situação, desemprego, nossa, essa dificuldade, essa doença, minha saúde, e Ele vem caminhando do meu lado, e eu estou tão preocupado com as minhas coisas, e Ele prometeu, não temas, eu estou contigo. Mas, ai Deus, e agora? Não temas, eu estou contigo. Então, acho que soprou alguma coisa aqui no meu ouvido. Não temas, eu estou contigo. Ai Deus, você está comigo. Vamos. Muitas vezes, dá uma salva de palmas para minha. Gente, não sei. Deus fala assim: pare de duvidar e creia. Se Ele fala que Ele está contigo, Ele está contigo. Pronto, e acabou. A gente é que não percebe. A gente é que ignora. A gente é que se preocupa demais que não consegue ver Deus do lado. Ele cutuca a gente, ainda assim a gente acha que não é Ele cutucando. Não, deve ser eu estou sonhando, deve ser outra coisa. E Ele está lá, eu estou aqui, vai me consulta, deixa eu te ajudar a sair desse problema, deixa eu te ajudar, eu quero te ajudar, pega na minha mão, vamos andar sobre as águas. Diga, Deus está comigo. Deus está comigo. Vou chamar o Rafa aqui rapidinho. Pare de duvidar e comece a acreditar. Quais promessas de Deus você tem duvidado hoje? Quais promessas de Deus? Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele quer que você se torne um grande herói, uma grande heroína. Amém. Às vezes você pode estar cercado de incertezas. Às vezes você pode estar cercado de escuridão. Dá uma escuridão aí para mim, Milena. Desliga o controle aí. Às vezes você pode estar cercado de dúvida, onde você não consegue enxergar o além, o fim do túnel, a luz do fim do túnel. Suas circunstâncias vêm e começam a bloquear seu campo de visão. Mas eu quero lhe dizer, a Bíblia fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para essa montanha, mova-te daqui, vai para lá. E eu quero dizer nessa noite que você pode ter a fé do tamanho de uma pequena chama aqui. Não importa o tamanho da escuridão que esteja à sua volta. Não importa o tamanho das incertezas e das dúvidas. Uma pequena fé que você começa a acender dentro de você é o suficiente para iluminar o seu caminho. Amém. Nenhuma escuridão vai ser grande o suficiente para apagar essa sua fé. Olha como está escuro aqui dentro. Mas nem essa escuridão toda consegue me impedir. Pare de duvidar e crer. Marcos 11:22 diz: tenha fé em Deus. Hoje você
pode renovar sua esperança e dizer: o meu passado cairá diante do meu futuro. Pela fé você pode dizer que a minha doença cairá diante da minha cura. Pela fé você pode dizer: os meus fracassos cairão diante das minhas promessas. Aleluia. Não posso ter fé em Jesus e no trevo de 4 folhas e nas minhas superstições e nos meus achismos e blá blá blá. Lei da metafísica. Tenha fé em Deus. Amém? Eu não sei no que ou aonde você tem colocado sua fé, mas nessa noite eu queria lhe fazer um convite para colocar sua fé em Jesus.